Olá, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo é para os alunos do nono período na disciplina Organizacional e Trabalho. Bem, vamos trabalhar aqui o nosso 12º texto da disciplina. É um texto aí sobre saúde mental e trabalho, limites, desafios, obstáculos e perspectivas. É um texto da Maria Elizabeth Antunes Lima, da UFMG, né? E esse texto ele foi desenvolvido dentro aí de um congresso, né, que ela falou sobre esse tema, e é um texto muito interessante. Ela dividiu ele em 4 partes, essas 4 partes justamente limites, desafios, obstáculos e perspectivas, e a gente vai estar comentando um pouco, né, dessas questões da saúde mental e do trabalho aqui nesse vídeo. Bom, saúde mental e trabalho, então, foi um tema que foi iniciado meio tardiamente no nosso país, né? A gente começou a estudar muito tarde sobre saúde mental e trabalho. Porém, o fato de ter começado tarde não significa que a gente não avançou bastante nesse tema, e os trabalhos eles têm demonstrado resultados muito satisfatórios em vários aspectos, principalmente no que é compreender a saúde mental dentro do trabalho. Teve um avanço histórico muito grande e agora a gente precisa de avançar mais um pouquinho, né? Esse texto ela vai falar muito dessa questão de como que a gente deve proceder daqui para frente, o que está faltando, né? Quais são as perspectivas também para a gente poder estar desenvolvendo. Bem, sem delongar muito então, também é importante falar que o volume não reflete um avanço. Não é pelo fato do volume ter aumentado que a gente vai refletir um avanço, mas sim, né, um interesse maior, um interesse crescente, que pelo trabalho não é necessariamente também algo que vai buscar tratar esse indivíduo. Essa é uma crítica que ela faz, e que é uma crítica bem ponderada, bem interessante também. Por quê? Quando a gente está desenvolvendo os textos, não necessariamente a gente está buscando uma solução. E é isso que ela quer a partir de agora, buscar soluções para algumas questões que muitas vezes são colocadas, são vistas, são reconhecidas, mas tem pouca tratativa dentro dos textos acadêmicos. E aí, nesse ponto, esse texto ele vai fazer essa crítica bem interessante, vai fazer essas proposições que são bem legais. Bom, vamos começar então no primeiro tópico que ela separou, que são os limites. Os limites aqui, ela vai fazer um paralelismo, né, entre o transtorno mental e o trabalho. Explicitar esse paralelismo, né, muitas vezes é difícil. É difícil você colocar, né, como saúde mental, né, um transtorno mental e o trabalho. Isso já é um limitador, apesar que a gente já evoluiu muito, a gente já viu que entrou várias questões aí dentro do estresse laboral, dentro já é reconhecido como doença laboral em vários locais, né? Mas o trabalho do profissional, né, muitas vezes ele ainda fica num local higienista, num local assim que ela coloca até como uma ortopedia social. Esses dois termos ela utiliza no texto. Higienismo e ortopedia social. Por que ela coloca esses dois termos? Que muitas vezes a gente identifica ali naquela empresa, naquele local de trabalho, que aquele trabalho ele é insuportável daquela maneira. Ele está insustentável daquela forma. E aí cabe aí ao profissional de psicologia, muitas vezes, a prerrogativa de fazer o indivíduo suportar o insuportável. Ou seja, não. Na verdade, ali o processo tem de modificação do trabalho em si e não do trabalhador. Essa é uma questão que ela coloca, e esse é um limite. Muitas vezes as empresas elas estão voltadas para isso, né? Para que houve uma modificação da pessoa ali, para ela se adaptar àquele processo que de repente ele não é um processo saudável de trabalho, não é um processo interessante, e que seria necessário ali alterar aquela dinâmica laboral e não o indivíduo suportar aquele fardo insuportável, muitas vezes é o trabalho. Bem, falta então, nesse sentido, ações de transformação desse trabalho. Não há uma tratativa nesse trabalho, né? Essa foi uma questão que a Beth Antunes coloca muito bem no texto dela, como um limitador ali, né, da psicologia organizacional e do trabalho. Um segundo ponto que ela já trata no texto, né, de outra maneira, também são os desafios. Os desafios para os profissionais, né, da psicologia organizacional e do trabalho. Dentre eles, né, como trabalhar para reapropriar o trabalho se o trabalho o coloca, né, coloca o indivíduo como vítima o tempo inteiro. Esse é um desafio muito complicado. Por quê?
Aí a gente cai na mesma questão de cima, só que por um outro ângulo de visão. O indivíduo ele está num trabalho alienante, um trabalho que não está oferecendo ali condições para ele manter uma sanidade. E aí, como apropriar desse trabalho se esse trabalho continua sem oferecer essa sanidade? Esse indivíduo ele não vai conseguir ali. Por quê? A tratativa vai ter que vir em relação ao processo, ao meio, né? E não ao indivíduo em si, em alguns casos, né? Então seria justamente, né, o que ela coloca como uma transformação do trabalho. Uma transformação desse trabalho para um trabalho prazeroso, para um trabalho que o indivíduo ele possa, a partir desse trabalho, desenvolver também, né, como pessoa, e assim todo mundo ter benefício em relação a isso, tanto a empresa quanto o trabalhador. O terceiro tópico também que a gente vai discutir no texto vai ser relativo aos obstáculos, né, os obstáculos enfrentados pelos profissionais, né, e aí ela vai fazer uma crítica já bem direcionada à obra A Loucura do Trabalho, do Dejus. É claro que ela não vai simplesmente criticar isso, porque, né, como estudiosa, né, e ela sabe que a reflexão sobre o trabalho foi muito bem possibilitada a partir da obra do Dejus. É uma obra referência, é uma obra fantástica e que ela possibilitou muito dessa reflexão, porém também tem um lado negativo, que é o que ela coloca aqui, que acaba que ela muitas vezes é vista como uma única referência, né, para o campo, e não é bem por aí. Ela não é a única referência, né? O francês aqui, ele fala de uma realidade específica, ele fala de um processo específico, e tem vários outros autores que vão falar de outros momentos do trabalho também tão interessantes e também tão bacanas para poder trabalhar, como Vanderlei Codo, Guandalip e tantos outros autores que a gente já viu ao longo, inclusive, dessa disciplina e em outros textos também, né? A ausência, então, de um debate entre essas diversas correntes que compõem esse campo de estudo de psicologia organizacional e do trabalho é um obstáculo em si. Muitas vezes as pessoas elas pegam um autor de referência, trabalham em relação com esse autor apenas e não fazem uma discussão, um debate entre os diversos autores para poder entender melhor esse campo de estudo, entender melhor essa realidade do trabalho, né? As críticas, então, a essas teorias, nesse sentido, elas acabam que tornam-se críticas quase que pessoais. Em vez de você criticar a teoria do Dejus, você vai criticar o Dejus, ou o Codo, ou a Lippe, o que for, e isso não sai do mesmo lugar, né? Ficam mais do mesmo ali. As críticas elas ficam vazias e pessoais, ao invés de serem críticas às teorias para poder elaborar mais, avançar mais nos processos de trabalho. Então esse obstáculo ela vem como algo muito complicado também para a psicologia organizacional do trabalho. Seguindo aí o texto, agora a gente já vai entrar no quarto tópico, né? O quarto tópico é o tópico das perspectivas. E aí você fala, poxa, então a perspectiva provavelmente vai ser super pessimista, né? Porque até agora a gente viu tudo caindo ladeira abaixo e não. Ao contrário, a perspectiva é uma perspectiva otimista. A Beth Antunes ela coloca que uma vez que a gente identifica essas questões elas podem ser trabalhadas, né? Elas podem ser mais discutidas entre os autores, né? A gente sai então desse que ela chamou até de pluralismo de fachada para um pluralismo realmente existente aqui, né? Então as perspectivas ela fala muito da clínica da atividade, é o projeto que ela desenvolve também, né? E ela faz uma ênfase na ação, nas ações que a gente pode desenvolver realmente para a melhoria do processo do trabalho, do processo laboral em si, né? Ela é a favor aí de um debate dessas diversas correntes. Esse debate é um debate mais sistemático, um debate com vários autores, com várias correntes, várias abordagens, várias teorias, para que a gente possa estudar melhor esse objeto de estudo e ter ações efetivas no desenvolvimento do trabalho. Não necessariamente a gente só teorizar a partir disso, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Quando a gente discutir a respeito, então, de ações, ter ações propositivas para melhoria de trabalho, esse é o ponto que ela coloca muito bem nos textos dela, e a gente vai avançando aí a partir desse tipo de leitura. Bom, dúvidas, questionamentos, né? Estou à disposição pelo e-mail, WhatsApp, comentários aqui do YouTube e pelo WebGIS também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês na próxima semana com mais um tema sobre a psicologia organizacional do trabalho.
Muito obrigado, um cordial abraço.